Glórias a Deus. Os meus irmãos estão sentindo também a falta de alguns irmãos aqui hoje, né, irmãos? Alguns estão viajando, como é o caso do irmão Danilo, irmão Valda, irmão Célio, irmão Eliene. A irmã Núbia, como é vizinha da irmã Jaqueline, deve estar dando um apoio lá a ela. Tem alguns outros irmãos que não estão aqui. No caso da minha filha Lívia, está enferma. Então, são muitas batalhas, muitas lutas, cada qual com as suas lutas, mas Deus tem cuidado de cada um de nós. Amém, queridos? Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 8. Hoje nós vamos ter uma meditação aqui na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos. Esse capítulo aqui, irmãos, é conhecido como o capítulo da vitória, porque lá no finalzinho tem o cântico de vitória, né? A partir do versículo 31, mas nós vamos ler a partir do versículo 1, compreender algumas questões aqui que esta carta quer nos lembrar. Muitas coisas nós, ao longo da nossa caminhada cristã, irmãos, nós aprendemos e nós parece que vamos deixando ficar um pouco esquecida nas nossas mentes, mas hoje eu quero trazer a nossas mentes, recordarmos algumas questões importantes. Quem achou aí Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1? Duas pessoas acharam? Tem mais pessoas para achar aí, Romanos 8? Opa, está melhorando. Quem não achou vai acompanhar aqui no Data Show, amém? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Os irmãos compreenderam o que a palavra de Deus está dizendo? Vou repetir para ver se os irmãos aí dão glória a Deus, porque a palavra de Deus diz, porque agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Tem alguém que está em Cristo Jesus aqui esta noite? Então não há condenação sobre a sua vida, você é livre, amém? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei, do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu Filho, o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne. Posso ouvir um amém? Mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Quem gosta de viver e quem gosta de paz na sua vida? Então tem que se inclinar para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne, irmãos, é inimizade contra Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito Santo de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui esta noite, irmãos? Porque vocês não receberam o espírito de escravidão
porque vocês não receberam um espírito de escravidão, irmãos, para viverem outra vez atemorizados, mas vocês, irmãos, nós recebemos o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você tem 2 minutos para glorificar ao Senhor esta noite. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Eu confirmo a oração do teu filho, pastor Carlos, e que o Senhor, meu Deus, esteja, meu Deus, desde essa primeira oração deste culto até o final, porque este culto é para o Senhor, Pai. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a ministrar a tua palavra, porque somos dependentes do Senhor e somos, meu Deus, carentes da tua presença cada dia mais nas nossas vidas, em nome de Jesus. Meus irmãos, essa carta aos Romanos, ela é uma das cartas mais profundas, irmãos, assim, falando doutrinariamente essa carta. Já foi escrito diversos livros com relação à carta aos Romanos. Há uma obra, irmãos, completa sobre a carta aos Romanos, escrito por um teólogo chamado Karl Barth, que é uma referência, e vários outros teólogos têm se debruçado em cima dessa carta, porque ela tem muitos princípios, irmãos, maravilhosos, abençoados para as nossas vidas. Tem instruções maravilhosas, irmãos, como essa que nós vamos meditar aqui esta noite, irmãos. Quando a gente for ver os capítulos anteriores ao capítulo 8, irmãos, nós podemos ver aqui e estudar, irmãos, que toda a humanidade, esses capítulos anteriores vão mostrar que todos nós, a humanidade em geral, irmãos, é pecadora e é incapaz de se livrar dos seus próprios pecados. Nós, pelos nossos méritos, irmãos, jamais poderíamos nos livrar dos pecados, nem pelas nossas obras, jamais nós poderíamos nos livrar dos pecados. É verdade que há religiões hoje que ainda creem, pelo fato da pessoa acolher cães na rua, distribuir cesta básica, pensa de estar conquistando a sua salvação. Mas não, irmãos, isso nós fazemos porque nós somos salvos. Quando nós encontramos a salvação, nós fazemos porque nós, irmãos, temos prazer em ajudar outras pessoas, mas não para conquistar a salvação. Não é por obras. Se a gente for ver aqui o capítulo 7, o capítulo anterior, vai descrever, irmãos, que a luta do homem contra o pecado. Aqui no capítulo 7 descreve mais sobre a luta do homem contra o pecado. E quando chega no capítulo 8, irmãos, a atmosfera vai mudar completamente. Porque, irmãos, se em Romanos 7 termina como um grito de angústia pelo fato do homem ser pecador e não poder conquistar a sua libertação do pecado, no capítulo 8, o capítulo que nós acabamos de ler, começa aqui com um brado de vitória, porque ele já começa dizendo que não tem nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, irmãos. Já começa com um brado de vitória, irmãos. Então, é nesse capítulo aqui que nós encontramos, irmão, uma das maiores revelações da vida cristã, irmãos. É que quem está em Cristo não apenas foi perdoado do seu pecado, irmãos, mas quem está em Cristo recebeu uma nova vida que agora é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Quem está em Cristo aqui esta noite, irmão? Então, irmãos, não é só o fato de nós sermos perdoados pelo nosso pecado.
mas que a partir do momento que nós recebemos Jesus, nós agora temos, irmãos, uma nova vida. Nós não podemos viver mais como nós vivíamos antes sem Cristo. E tem mais, a palavra diz que agora nós somos, irmãos, direcionados, governados pelo Espírito Santo de Deus. A grande pergunta desse texto, irmãos, é como vive alguém que pertence a Cristo. Como é que deve viver essa pessoa que vive agora debaixo da autoridade do Senhor Jesus, pertence ao Senhor Jesus, irmãos? Então nós vamos ver aqui algumas marcas, irmãos, daqueles que vivem segundo o Espírito Santo de Deus. Todos aqui estão em Cristo? Se estamos em Cristo, irmão, nós vivemos guiados pelo Espírito de Deus, amém? E aquele que vive guiado pelo Espírito de Deus, tem algumas marcas que nós vamos ver. A primeira eu já falei, né? Que é aquele, irmãos, que vive sem condenação. Se nós estamos em Cristo, não pode ter condenação sobre a nossa vida, de maneira nenhuma. A condenação foi retirada, irmãos, das nossas vidas, porque o Senhor Jesus Cristo assumiu as nossas culpas lá na cruz do Calvário. Ele se entregou uma vez por todas por nós. Ele assumiu as nossas culpas, os nossos pecados naquela cruz, irmãos. O preço que nós deveríamos pagar, Jesus pagou em nosso lugar. A condenação, a ira de Deus que estava sobre as nossas vidas, Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. Isso é motivo para nós dar um glória a Deus, porque nós somos agora, irmãos, livres, irmãos, e não tem condenação sobre as nossas vidas. Amém? E vou repetir, o perdão que nós recebemos não é resultado do esforço humano. O perdão que nós recebemos, irmãos, é pela obra perfeita do Senhor Jesus na cruz do Calvário, quando Ele se entregou em nosso lugar. Então, irmãos, se a gente diz que está em Cristo, essa frase, eu estou em Cristo, não é só dizer da boca para fora, irmão, é assumir uma nova posição, porque antes nós estávamos debaixo de condenação, mas se eu estou em Cristo, não tem mais nenhuma condenação sobre a minha vida. Então agora eu tenho que assumir uma nova posição diante de Deus. Eu tenho que andar agora, irmãos, de maneira diferente. Eu não posso mais andar como alguém que estava alguém que está debaixo da ira de Deus. Eu não ando mais debaixo da ira de Deus. Nós vamos ver mais na frente que agora nós chamamos o nosso pai de paizinho, Abba Pai, porque agora nós somos filhos de Deus. Amém? O cristão, irmãos, não pode viver preso ao peso do passado. Aquilo que nós fomos no passado não pode mais afetar a nossa vida no tempo presente. Por quê, irmãos? Porque hoje nós vivemos sustentados pela obra do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Aquilo que nós fomos no passado, irmãos, não pode mais estar trazendo sobre nós nenhum peso ou condenação, porque o Senhor Jesus Cristo pagou todas elas lá na cruz do Calvário. Amém? Eu não posso viver como eu vivia anteriormente. O irmão Francisco não vive mais como ele vivia anteriormente. Presbítero Dinardo deu testemunho, uma parte do testemunho dele aqui domingo. Ele não vive mais como ele vivia anteriormente. Graças a Deus, glórias a Deus, né, presbítero? Nenhum de nós vive mais, irmãos, como nós vivíamos anteriormente. Por quê, irmãos? Porque agora, irmãos, nós estamos, irmãos, debaixo da bênção de Deus e da obra realizada na cruz do Calvário nas nossas vidas. Vejam bem, irmãos, aquela mulher no capítulo 8 de João, que foi pega em adultério, naquele momento, os acusadores queriam a sua morte. Jesus Cristo, o que é que ele fala? Quando tudo se encerra ali, aquele tribunal, Jesus diz: vai, mulher, eu também não te condeno. Jesus Cristo perdoou aquela mulher.
Porém, Jesus disse algo mais: vá, mas não peques mais. Amém, irmãos? Quando nós recebemos o perdão de Deus, há uma responsabilidade também sobre a nossa vida, irmãos, para viver como filhos de Deus, não pecar mais. Então não existe, irmãos, essa é a nossa doutrina aqui, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu recebi Jesus, agora eu posso viver de qualquer jeito. Não, irmão, há uma responsabilidade. Vá e não peques mais. Eu te perdoo, mas não viva mais como você vivia antes, porque agora você é um filho de Deus. Amém, irmãos? Em primeiro lugar, irmãos, quem vive em Cristo Jesus não tem nenhuma condenação sobre a sua vida. Segundo lugar, irmãos, quem está em Cristo aprende a viver segundo o Espírito, porque antes de Cristo nós vivíamos pela nossa vontade, nossos desejos, nós vivíamos segundo o rudimento do mundo, mas agora não, agora nós vivemos segundo o Espírito, e é isso nós precisamos recordar todo dia, irmãos. Isso nós podemos, irmãos, nos lembrar que nós não temos mais o controle da nossa vida, irmãos. Quem controla a nossa vida e deve controlar é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? É por isso que quando a gente vai fazer um negócio, irmão, a gente tem que orar a Deus. É por isso, irmãos, que quando a gente vai tomar uma decisão, a gente tem que orar a Deus, porque nós não vivemos mais segundo a nossa vontade. Eu vou fazer uma pausa aqui. Eu queria que algum obreiro trouxesse uma águazinha para o pastor, porque o irmão Célio não está aqui, nem quem substitui ele, que é o irmão Elo, também está aqui esta noite, né? Aí traga uma águazinha para o pastor, no bom cearense, molhar a goela, né? Amém? E vamos em frente, irmãos. Então, nós vivemos segundo o Espírito. O que é que diz o versículo 5 que nós lemos esta noite, do texto que nós lemos? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, irmãos. Nós somos guiados pelo Espírito, irmãos. A vida cristã, irmãos, começa quando há uma mudança da nossa mentalidade. É aquilo que a palavra grega metanoia diz, né? Mudança de mentalidade. A nossa mente é transformada, o nosso modo de pensar, de ver as coisas, é mudado. Quem está em Cristo, irmãos, não tem mais a mentalidade de antigamente, de anteriormente, porque a nossa mente agora é a mente de Cristo, irmãos. A gente pensa segundo a palavra de Deus, segundo o Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? A carne, irmãos, ela vai nos alimentar, irmãos, nos desejos que são passageiros nessa vida. A carne, ela está preocupada com aqui e agora. São desejos que podem nos satisfazer rapidamente, mas são passageiros, irmãos. Muito obrigado, Diácono Max. Agora, os que vivem, irmãos, segundo o Espírito, irmãos, esses vivem, irmãos, focados, irmãos, para as coisas do Espírito, irmãos. Vivem sendo alimentados, irmãos, na sua vida espiritual, irmãos. Produzem essas coisas que nós somos alimentados espiritualmente, vão produzir, irmãos, princípios eternos, irmãos, e não passageiros como a carne. O que nós, irmãos, devemos viver é justamente nisso, irmãos, focado nas coisas eternas e não nas coisas passageiras dessa vida, que a carne quer que a gente foque nisso. E vou dizer uma coisa, viu, irmãos? A nossa carne, ela é teimosa. A nossa carne, irmãos, ela é insistente. A nossa carne, irmãos, de vez em quando a gente tem que pegar um porrete, dar uma chibatada nela para ela se deitar de novo, porque ela está sempre se levantando. Eu tinha um professor do seminário, irmão, que ele dizia que
a nossa carne é como alguém prende um dedo numa porta. Você já aprendeu, irmão? Que fica latejando, que preme assim um dedo, fica latejando direto. Assim é a nossa carne, fica latejando. Ela quer, ela fica pedindo, ela fica insistindo, irmãos. E aí a gente tem que pegar um porrete e dar umas porretadas bem boas nessa carne, para ela ir para o lugar dela, irmãos. Porque a gente tem que viver pelo Espírito, amém ou não amém? E é isso que a gente tem que se lembrar, irmãos. A gente não pode ceder 1 milímetro para a nossa carne, irmãos. A gente tem que ter cuidado. Olha, irmão, nós recebemos Jesus, o Espírito Santo de Deus começa a governar a nossa vida, mas a velha natureza está lá, irmãos. Ela não vai embora, não. Ela está lá. E o pior, é teimosa, é insistente. Ela fica aqui dentro, irmãos. Ela não vai embora. Não, agora eu sou uma nova criatura, pronto. Não tenho mais nenhuma vontade, nenhum desejo e nem tentações. Não, irmãos, todos nós passamos por tentações. Que é isso, pastor? O pastor também, misericórdia. O apóstolo Paulo, irmão, ele dizia que ele lutava diariamente. Era uma luta dentro dele, a carne contra o espírito. O apóstolo Paulo, quem é o pastor Flávio à frente do pastor Paulo? Ninguém, irmão. Se o apóstolo Paulo, que é o apóstolo Paulo, irmão, escreve isso, que dentro dele tinha uma luta diária da carne contra o espírito. E nós sabemos que tem, irmãos. Eu não estou pregando aqui para ser hipócrita, não, irmãos. Todos nós lutamos e temos tentações. Porque se nós não tivéssemos, irmãos, não tinha alerta na Bíblia para nossas vidas, para os crentes. Pedro, ele vai dizer para os crentes: olha, vigie, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Tem cuidado, abre o olho. Ele estava sempre, a palavra de Deus está nos mandando estar alerta, irmãos, vigilantes. Amém? A carne, irmãos, ela vai sempre alimentar os desejos passageiros, mas o Espírito vai alimentar em nós os valores eternos. É aquela velha ilustração, né, irmãos? Aquilo que você alimenta mais é quem vai governar a sua vida. Você sabe dessa ilustração do cara que ia passando, viu 2 cachorros brigando? Não, aliás, iam brigar, era aposta. Cachorro branco e um cachorro preto. E o cara disse assim: eu vou apostar. O dono do cachorro disse: eu aposto o meu todo no branco. E todo mundo apostando no preto, que era maior, mais forte. Aí o dono disse: não, eu aposto no branco. Aí botaram para brigar. Quem foi que ganhou? O cachorro branco. Aí foram perguntar: mas como é que tu sabia que era o branco que ia ganhar? Porque o branco eu alimentei ele bem. Todo dia tinha a raçãozinha de manhã, de tarde, de noite. Estava bem alimentado. Tinha água. E o preto não. O preto está com um cada dia que não come, está com fome, está fraco. Então quem venceu é o branco. Da mesma maneira somos nós. Quem está alimentando a tua vida é o espírito ou é a carne? Aquilo que você alimenta mais na tua vida é quem vai vencer. Se você alimenta mais o teu espírito, é o teu espírito que vai estar forte para todas as batalhas. Mas se você só vive alimentando a sua carne, é a tua carne que vai prevalecer, meu irmão. A gente tem que alimentar o espírito, irmãos, para que ele possa vencer todas as adversidades, irmãos. E como é que eu vou saber se o meu espírito ou é a minha carne que está governando a minha vida? É pelas decisões que nós tomamos. As nossas decisões vão revelar o nosso coração. Um exemplo: tem uma atividade espiritual e tem uma atividade secular. Eu posso escolher, eu não sou obrigado a ir para um nem para outro, mas eu vou escolher a atividade espiritual que vai me alimentar. Então, a sua decisão, você está alimentando o seu espírito. É o seu espírito. Irmãos, agora nesse período de Copa do Mundo, eu não impus nenhuma, aqui na igreja, todo mundo tem obrigado a vir. Não, eu só falei que nós teríamos culto normal. Deixei todo mundo livre. Não vou estar impondo, nem vou estar cobrando, nem vou estar apontando ninguém. Eu soube, irmãos, um amado irmão me falou que teve igreja que teve até problema, irmãos. Porque os irmãos queriam que o culto fosse pela manhã,
para poder assistir a Copa à tarde, e outros queriam vir para a igreja no horário normal, sem Copa do Mundo. A escolha é de cada um, irmãos. Você é maior, você é adulto. Se você tem o Espírito Santo de Deus de você, ele vai direcionar o que é melhor para a sua vida. Você ter mais um pouco de emoção por um gol ou outro, ou alimentar o seu espírito. Amém, irmãos? Eu não vou estar impondo nada a ninguém. E nem isso aqui, irmãos, é questão de ser fariseu. Não, de maneira nenhuma. Cada qual escolhe, você é livre. Você quer alimentar o seu espírito. Agora eu digo uma coisa: Copa do Mundo, já está dizendo que é do mundo, viu? Amém? Copa do Mundo, já está dizendo que é do mundo. Culto é para Deus. Aí você escolhe, fique à vontade. Muito bem, irmãos, prosseguindo aqui na mensagem do Senhor. O cristão, irmãos, precisa se alimentar, não esporadicamente, mas diariamente, da comunhão com o seu Deus. Da comunhão com o seu Deus. A nossa vitória só começa a acontecer quando nós vivemos na inteira dependência do Espírito Santo de Deus. Se nós vivemos na dependência do Espírito, irmão, nós começamos a ter vitórias espirituais. Gálatas capítulo 5, versículo 16 vai dizer: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Se você andar no espírito, você não vai... O que é concupiscência, irmão? É desejo desenfreado. A sua carne, se você andar no espírito, você não vai ter o desejo desenfreado da sua carne sendo atendido, porque você vai estar andando no espírito. Então, irmãos, quem está em Cristo não tem nenhuma condenação. Quem está em Cristo, irmãos, aprende a viver segundo o Espírito. E quem está em Cristo, irmãos, tornou-se morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Olha aí o que diz Romanos no versículo 9, do texto que nós lemos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Eu achei aqui uma palavrazinha do apóstolo Paulo, irmão. Eu achei assim uma cutucadazinha, um espinhozinho. Vocês não perceberam, não? Olha só, ele diz assim, eu notei aqui que ele quis dar uma, aqui nos irmãos romanos. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Isso é, se é que o Espírito de Deus está em vós. Né? Não teve não, assim, uma cutucadazinha do apóstolo Paulo aqui? Olha, vocês estão no Espírito, mas tem um seguinte: se o Espírito de Deus está em vocês, né? Vocês estão dizendo que estão no Espírito, né? Ele quis dizer mais ou menos assim, né? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não habita em tabernáculos feitos por mãos humanas. Deus, irmãos, Ele habita aqui, irmãos, no coração, dentro do coração do salvo, daquele que é salvo. É lá onde está o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Deus, irmãos, Ele tem esse prazer. Irmãos, você parou para pensar que Deus, Ele veio habitar em nós através do seu Santo Espírito, irmão? Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa. Então, é essa presença do Espírito Santo de Deus em nós que vai produzir a santificação, quando a gente começa a dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. Porque se a gente não ouvir, irmãos, a gente vai andar pela nossa vontade. Mas se a gente escuta o Espírito Santo de Deus, aí começa um processo de santificação nas nossas vidas. Não faça isso, cuidado com o que você está vendo. Sabe aquelas armadilhas, irmãos, que aparecem para a gente está passando lá, as redes sociais, e aparece uma coisa que não é para a gente ver, e os nossos olhos querem parar? É só no meu celular que acontece isso, irmão? Parece uma coisa lá que não é para você ver. E aí o Espírito Santo diz o quê? Passa isso aí não é para você. Amém ou não amém? Aí, irmãos, quando a gente começa a obedecer isso,
aí sim começa a santificação. Mas aí tem gente que quer dar uma de, não estou escutando nada, né? Não estou ouvindo nada. E o Espírito Santo de Deus, só falta, grita no teu ouvido. Ei, rapaz, você é crente. Vigie, rapaz. Saia daí. E a gente tem que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Porque é quando a gente escuta que vem o processo de santificação nas nossas vidas, irmãos. Se a gente para, irmãos, a gente está alimentando a nossa carne. A gente está olhando, irmãos, aquilo, irmãos, que não agrada a Deus. Lembre-se, irmãos, toda vez que você colocar os seus olhos em coisas que não agradam a Deus, o Espírito Santo de Deus está com você, irmão. Ele está observando também, ele está vendo também, e ele se entristece, porque o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Ele se entristece, ele se alegra, ele intercede por nós. E o Espírito Santo de Deus é uma persona, é uma pessoa. Ele tem, irmãos, características de uma pessoa. Ele vê, ele sonda, ele olha, ele se alegra, ele se entristece. E aí, quando a gente está fazendo algo que não agrada a Deus, o Espírito Santo de Deus vai se entristecendo dentro de nós. Mas quando a gente faz o que agrada a Deus e começamos esse processo de santificação, de separação das coisas do mundo, nós somos fortalecidos pela presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Todos estão entendendo aqui, irmãos? O mesmo Espírito, irmãos, diz o texto, que ressuscitou Cristo, ele vai atuar diariamente na vida daquele que crê, irmãos. Porque não basta só conhecer sobre Deus, é necessário permitir que Ele governe as nossas vidas. Não é só conhecer, não é só dizer que recebeu Jesus, não é só dizer que o Espírito Santo de Deus está em você. Você tem que permitir que Ele governe a sua vida. Há um louvor muito antigo, né, que eu gostava muito dele, que dizia assim, como era, rapaz? Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus. Porque não basta a gente se encher de informações. Que Deus, esse Deus, através do Espírito Santo de Deus, venha se materializar na nossa vida. Não é só informações, irmão, porque se eu estiver pregando aqui para você, e você só ouvir e não praticar, é informação que você recebe como qualquer outra informação. Mas se a gente passa a obedecer, irmãos, aí, irmãos, a nossa vida é transformada. E é por isso que a palavra de Deus, irmão, olha, preste bem atenção no que eu vou falar aqui para você esta noite. É por isso que a palavra de Deus não é a minha opinião, porque a opinião, irmãos, é uma coisa, mas a palavra, ela tem autoridade sobre as nossas vidas. A palavra de Deus, ela deixa bem claro que só se salva aquele que persevera até o fim. Não é assim que a palavra de Deus diz? Amém? Coloca aí, irmão, Mateus 24, 13. Irmã, perdão. Mateus 24, 13. Pois aquele que perseverar até o fim, aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será o quê? Olha o alerta de Deus aí. Por quê, irmãos? A gente tem o Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo de Deus, irmãos, se a gente não perseverar firme, e é por isso que tem também um outro versículo que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, que vai dizer, não extingais o Espírito Santo de Deus. O que é extinguir o Espírito Santo de Deus, irmão? É viver de tal forma independente dele, que nós vamos apagar ele das nossas vidas, nós vamos voltar a viver como nós vivíamos antes na carne. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Os irmãos estão compreendendo, porque não tem esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, não? Se a gente não vive, irmãos, de acordo com a vontade de Deus, irmão, não apaga o Espírito. Por isso que a Bíblia diz, persevera até o fim. A gente tem que perseverar, irmão. Aí, irmãos, vejam bem.
Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao 22, Pedro faz um alerta muito sério para nós. 2 Pedro: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, o que foi isso aqui? Se converteu, escapou das contaminações do mundo, mediante a quê? Conhecimento de Jesus. Conhecemos Jesus, escapamos da contaminação do mundo. Se, mediante a isso, né? Aí o que é que acontece? Se a gente escapa da contaminação do mundo, conhece Jesus, recebe Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. Mas se a gente não vigiar, irmãos, não obedecer ao Espírito Santo de Deus, começar a ter práticas da carne, e isso não mais lhe incomodar, se deixar enredar de novo pelo que, irmãos? Pela vida que vivia antes. E são vencidos, olha aí, vai sendo contaminado até ser vencido. O seu último estado tornou-se pior do que o primeiro. Por isso que é quem se afasta do Senhor, ele volta, irmãos, a ser pior do que ele era antes. Camarada que bebia, veio para a igreja, se libertou, aí depois cai, o estado é pior. Como é que o pastor sabe? Eu sou o exemplo, irmão. Quando eu me afastei do caminho do Senhor, quando era novo convertido, eu antes bebia. Esse negócio de socialmente não existe não, viu, irmão? Isso aí é uma palavrinha bonita, porque as pessoas arrumam para dizer que a pessoa... Aí, irmãos, tem uma desculpinha também, viu? Camarada começa, não, eu vou tomar só uma dosinha de vinho. Aí volta, vinhozinho. Meu filho, daqui a pouco, meu amigo, eu nem sei mais qual é o nome das cachaças. Ia dar um exemplo aqui, mas graças a Deus nem me lembro mais, né? Tem chave de ouro ainda, tem? Sapupara, né? Sapupara. Depois, meu filho, de vinhozinho, é de litros, viu? O estado fica pior, irmãos, do que o primeiro, antes de receber Jesus. E aí, irmãos, aí Pedro pega pesado aqui, vai na canela, Pedro. Vai lá, irmã. Pois teria sido melhor que ele nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Pegou pesado, não foi? Mas graças a Deus nós temos um Deus misericordioso, né? Ele começa dizendo, se for vencido, né? Mas se você continua lutando e volta, não, Deus, ele é misericordioso. Foi o meu caso, né? Me afastei, mas pela misericórdia de Deus, eu voltei para os caminhos do Senhor, e Deus teve tanta misericórdia de mim, que hoje Ele me fez um pregador da sua palavra. Amém? Então, irmãos, vejam bem, o que eu estou mostrando para meus amados irmãos aqui, irmãos, é para que a gente tenha cuidado, não negligenciar a voz do Espírito Santo de Deus, irmãos, não deixar que a carne venha a tomar o controle da sua vida, né, das nossas vidas. Ainda tem um texto muito interessante que eu quero... Hoje é um culto de ensino, irmãos. Eu quero meditar um pouquinho com você, que está lá em Mateus 12, do 43 ao 45, que vai dizer assim, Mateus 12, do 43... Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele vai andar por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando ele, a encontra vazia, varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa, mesma coisa que Pedro disse, né? Se torna pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Isso aqui é alerta, irmão, de quem está na casa do Senhor e deixa, né, e volta para as velhas práticas. Volta lá para o versículo 43, irmã. Olha como essa parábola ela é interessante, irmãos.
Quando ele está falando aqui, irmãos, é Jesus que está contando essa parábola. Ele não nega que há espíritos imundos, irmãos. Porque tem espíritos imundos, demônios, que trabalham na vida das pessoas e contra as pessoas. Ele vai dizer que, ele não diz porque que esse espírito imundo saiu da vida dessa pessoa, mas ele vai dizer que ele vai procurar os lugares áridos. Por que ele fala lugares áridos, irmãos? Porque para o povo judeu, os lugares áridos, desertos, eram lugar onde demônios habitavam. Porque nos desertos, irmãos, não tem vida. Nos desertos, irmãos, não tem lugar para habitação. E aí ele foi para lá. E diz que esse espírito saiu do homem procurando repouso. A gente está vendo que era um demônio, um espírito, irmão, inquieto. E é por isso que a pessoa, quando recebe um espírito demoníaco, ela fica inquieta, porque esse espírito era inquieto. E ele não recebeu descanso, irmão. Ele não teve descanso, porque só quem pode trazer descanso é Jesus Cristo, amém? E espírito, irmão, imundo, ele não vai nunca encontrar descanso na vida dele. E a pessoa que é possuída por esses demônios também nunca vai ter descanso nas suas vidas. E ele foi procurar repouso, não encontrou. E o que ele faz? Por isso diz: voltarei para minha casa. Vejam bem, a casa que ele está se referindo aqui, irmãos, é um corpo humano. Aqui não é legal dizer que é minha casa, não é uma lei legal, porque a casa do ser humano, irmãos, não é para ser de demônios, é para ser governada pelo Espírito Santo de Deus. Esse sempre foi o projeto de Deus. Mas ele, irmãos, diz que ele vai voltar para a sua casa, porque ele já tinha se apossado daquela vida, né? Eu vou voltar para a casa de onde eu saí. E aí quando ele volta, o que é que ele encontra, irmãos? A casa vazia, varrida e arrumada. Você vê que a casa está vazia, irmãos. A casa, ela nunca pode estar neutra, irmãos. Nunca pode estar vazia. Ou a nossa casa vai estar habitada pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, ou por esses demônios, irmãos, que vão governar a nossa carne e fazer coisas e nos levar a fazer coisas que nós jamais poderíamos fazer, irmãos. A casa estava vazia. Quando ele disse que a casa estava varrida e arrumada, é porque talvez a pessoa tivesse até uma boa vida moral. Estava varrida, estava organizada, tinha uma boa aparência, talvez fosse até para a igreja, mas estava vazia, porque não tinha o Espírito Santo de Deus dentro dela. E casa vazia é a oportunidade para os espíritos malignos virem para a vida da pessoa e fazerem tudo o que não presta. Vá em frente. Então ele vai e leva consigo 7 espíritos piores que ele. Esses 7 aqui, irmãos, 7 na Bíblia é o número da completude, né? É quando fica totalmente cheio. Aqui pode ser até 7 espíritos, mas o que ele está querendo dizer é que essa casa vazia vai ficar cheia, completa, por coisas diabólicas, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna o quê, irmão? Pior do que o primeiro. Aí, aqui Jesus faz uma aplicação, e ele diz que assim acontecerá essa geração perversa, a geração dele, porque ele está ali comparando os fariseus, que pareciam essas casas bonitas, varridas, bem arrumadas, mas eram vazias do Espírito Santo de Deus. Aquela geração de Israel, que muitas vezes deixou o Senhor, irmãos, para fazer aquilo que não agradava a Deus. Os irmãos compreenderam? Mas essa ilustração vem para nós, irmãos, que a gente deve ter cuidado. A nossa casa jamais pode ficar vazia. Você pode dizer: o meu corpo. Muito bem, 2 pessoas compreenderam o que o pastor quer essa noite, mas vamos ver se toda a igreja. O meu corpo é templo, é morada do Espírito Santo de Deus.
Por isso, jamais extinga o Espírito Santo de Deus, jamais deixe essa morada vazia, porque há um perigo muito grande. O segundo estado se tornar pior do que o primeiro. Porque casa vazia, os irmãos compreenderam, irmãos? Glórias a Deus. Vamos adiante, irmãos. A parte 4, irmãos, vai dizer que quem está em Cristo, tem vidas que estão em Cristo aqui? Quem está em Cristo, vence a velha natureza. Eu acabei de falar aqui que a velha natureza está lá, irmãos. Ela vai estar perturbando, querendo voltar. Ela vai querer, irmãos, tomar o governo das nossas vidas de volta. Olha o que diz o versículo 13 do texto de Romanos 8: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É por isso que o cristão, irmão, ele tem que ter uma vida de renúncia. É por isso que Jesus Cristo disse que aquele que quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo e me siga. A gente, irmãos, para a gente agradar a Deus, a gente tem que renunciar a muita coisa. Para a gente, irmãos, para a gente ter uma vida de santificação, a gente tem que renunciar a muitas coisas. E isso, irmãos, é que muitas pessoas não estão querendo fazer hoje, irmãos. Renunciar os desejos da carne, renunciar aos apelos do mundo, irmãos. E a gente tem que renunciar, irmãos. Porque o pecado nunca deve ser tratado como algo pequeno, irmãos. Não é porque quem assalta 5 reais vai ter menos culpa de quem assalta 1 milhão, não. Tudo é pecado. O pecado não se mede por valores. Tudo é pecado e não pode ser diminuído, irmãos. Amém, irmãos? E a gente tem que, irmãos, buscar viver mais e mais cheio do Espírito Santo, irmão. Porque quando nós vivemos cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos, nós vamos ser fortalecidos. Nós vamos enfrentar as tentações de maneira diferente. Nós vamos, irmãos, ter, irmãos, uma vida que agrada a Deus, irmãos. Porque a santificação é resultado da nossa comunhão com Deus. Amém, irmãos? Cada vitória espiritual, irmãos, vai nos fortalecendo cada vez mais do nosso relacionamento com Cristo, vai fortalecendo, nós nos tornamos mais fortes. É por isso, irmãos, que o Senhor, Ele disse lá em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A gente pode ver isso muito bem na vida de José lá no Egito, mesmo sem a família, mesmo sem ninguém por perto, mesmo sem nenhum pastor olhando para ele, ele viveu uma vida reta diante de Deus, ele não entristeceu o coração de Deus. Amém? Para concluir, irmãos, quem está em Cristo aqui esta noite, irmãos, tem que viver como filho e herdeiro de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem está vivendo em Cristo Jesus, tem que viver como filho e herdeiro de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Também ele vai dizer mais na frente, né? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Porque a partir do momento, irmãos, que nós estamos em Cristo, nós mudamos a nossa identidade. Nós mudamos, irmãos. As pessoas, elas percebem que nós agora não somos mais filhos do ditador deste século, né? Do imperador desse século. Não, nós somos filhos de Deus. As pessoas percebem, irmãos,
Porque, queridos irmãos, o cristão, ele começa a desfrutar da intimidade de Deus como seu Pai. A gente tem que ter essa consciência, irmãos. E aí, essa filiação vai produzir em nós, irmãos, tanto uma esperança nova, como também a responsabilidade, irmãos. O Filho de Deus não anda de qualquer jeito. O Filho de Deus, irmãos, ele tem uma postura diferente. O Filho de Deus, irmãos, anda no temor do seu Pai. Não é medo, é temor, respeito. Amém, irmãos? Então, queridos irmãos, para concluir a nossa ministração nesta noite, esse capítulo 8 de Romanos, irmãos, vai nos mostrar que o Evangelho não é apenas, irmãos, uma mensagem sobre o perdão dos pecados, mas é sobre uma nova maneira de viver. Eu arrisco até dizer, porque quando a gente lê a carta de Tiago, vai dizer que lá é uma carta que é bem prática para a nossa vida, né? Ele ensina que a gente não deve ter cuidado com a língua, não estar falando demais. É uma carta prática. Mas eu arrisco a dizer, irmãos, que o Evangelho, ele em si, ele é prático. Porque o Evangelho não é só para a gente ler, é para a gente praticar, para a gente viver. Porque se a gente não viver o Evangelho, irmão, não tem transformação, irmãos. Não tem transformação nas nossas vidas. Só vai ter transformação se a gente viver o Evangelho do Senhor. Quantos estão compreendendo, irmãos, esta noite? Eu estou procurando aqui hoje, irmãos, ser bem didático. Tá certo? É um culto de ensino. Eu estou sendo bem didático aqui esta noite, irmão. Vejam bem, como é a nossa vida hoje. Antes, nós vivíamos debaixo de condenação. Hoje nós somos justificados. Ouvi um aleluia aqui, bem por aqui. Mas ainda deu para me pegar um aleluia aqui bem baixinho. Glória a Deus, né? Vou repetir. Antes nós vivíamos debaixo de condenação, irmãos. Agora nós somos justificados. Amém. Melhorou. 20%. Antes, irmão, nós vivíamos em escravidão, mas hoje nós somos libertos. Amém? Antes, era a carne que governava, mas agora quem nos conduz é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Antes, irmãos, nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós somos filhos de Deus, irmão. Amém, irmãos? Você pode glorificar ao Senhor Jesus esta noite, irmãos? E aí Paulo lá no finalzinho do capítulo 8 vai dizer que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, irmão. Vou repetir mais uma vez, quem está em Cristo Jesus aqui esta noite? Você tem uma nova vida, irmãos. Você tem uma nova vida, o Espírito Santo de Deus habita em você. Ouça o que Ele fala para você, ouça o que Ele direciona. E aí, irmãos, a vitória é, como diz lá no finalzinho, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, amém? Vamos ficar em pé glorificando o Senhor esta noite.